Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma devolutiva de inglês. Devolutiva da aula 15, que era sobre a continuação do if close, né? Na aula 14, eu havia passado para vocês if close, que era a zero conditional e a first conditional, que são 4. E aí a gente está na second e na third. Então, como eu tinha comentado com vocês antes da gravação, que eu fiz um vídeo explicando como que é second conditional e a third conditional. Para quem não assistiu esse vídeo, eu vou explicar novamente como que é, tá? O que vocês têm que saber? A fórmula, como que essas conditionals, elas são feitas, tudo bem? E aí eu vou escrevendo na lousa, se vocês tiverem alguma dúvida, se for entrando alguém, eu vou aceitando, adicionando, coloquem o nome de vocês no chat, não sei se vocês já colocaram, tá? Eu não consigo ver por aqui agora, mas coloquem o nome e o número. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, participem e me falem se vocês estão enxergando a lousa ou não, ok? Tudo bem? Tranquilo. Então tá bom. Então vamos lá. Eu irei falar hoje sobre... não se importem de eu não aparecer aí, não enxergar meu rosto. Isso não é o importante. O importante aqui agora é vocês enxergarem a lousa e entenderem o que eu quero passar para vocês, tá bom? Então eu vou falar primeiramente, antes de começar a devolutiva do exercício, falando sobre as minhas anotações, sobre a second conditional. Second. O que é second conditional? O que ela quer dizer? Ela fala de situações hipotéticas, pouco provável. Teremos que saber como que isso é formado, né? Quando a gente fala de if close, a gente fala de orações com o if. O que significa if? If significa se. Por isso que é conditional, uma condição, tá? E como que a second conditional ela é formada? Ela é formada com simple past. Se vocês puderem ir anotando aí, para depois a gente ver no exercício, eu acho uma boa. Vou dar uma dica para vocês, eu não sei se já dei, já falei em outras lives. Eu acho que se vocês... Para vocês, para mim, porque para mim é bem melhor isso, nossa, gaguejei tanto agora, em relação a vocês terem um caderninho de inglês, onde vocês colocam um formulário de inglês, ou respondido, ou não, para acompanhar a live, mas acho bom vocês terem alguma anotação. Eu digo isso por mim, porque eu sou assim, se eu participo de cursos, até mesmo de reuniões, e eu tenho que estar com um caderninho na mão e uma caneta, ouvindo e anotando. Se eu não fizer isso, eu não consigo aprender. Então, acho que vai de cada um. Se a pessoa consegue aprender só na explicação, ótimo. Mas eu acho que era bom vocês terem, até para vocês acompanharem melhor a devolutiva, para vocês saberem o que eu estou falando. Porque, às vezes, assim, como eu passo para vocês na lousa, porque eu gosto de lousa, já falei isso para vocês, que eu sou arcaica mesmo, às vezes não dá para passar o exercício do formulário inteiro. Eu passo alguns tópicos para vocês. Agora, vocês, tendo o caderninho de vocês, com tudo bonitinho, fica até mais fácil para vocês acompanharem, tá bom? Então, é uma sugestão. Então, nós temos aí a second conditional, que é o simple past, mais o would e um verbo. O que seria esse would quando ele está na frase? Por exemplo, se fosse would be. Se estivesse na frase would be, I would be a dancer. Tá. Isso eu gostaria de ser. Respondi. I would be a dancer. Qual seria a tradução dessa frase? Eu poderia ser um dançarino? Eu gostaria de ser algum do gênero? Isso, eu seria. Então, toda vez que o would está junto de um verbo, vai ser de acordo com o verbo. Como é o verbo to be, a gente sabe que é ser e estar. Então, eu seria. Se fosse o verbo do, por exemplo, que é o verbo fazer, junto com o would, seria eu faria. Então, isso é o would, tá? Então, sabendo que a second conditional é o simple past mais o would e mais um verbo, independente de qual verbo é, eu vou colocar um exemplo para vocês.
Então, vamos lá. Exemplo. If, depois a gente vai analisar direitinho aqui. I won the lottery. I would travel a lot. Eu só vou colocar uma frase para cada exemplo, tá? Então, o exemplo da second conditional é esse. Vamos entender a frase? Primeira coisa, eu sei que a second conditional é o simple past, mais would, mais o verbo. Tem isso na frase? Simple past, mais would e mais o verbo. Então, analisando essa frase, vendo bonitinho, do jeito que está aqui, eu sei que isso é uma second conditional. Tradução dessa frase. Podem me dizer? If I want the lottery, I would travel a lot. Estão conseguindo enxergar para traduzir? Sim, sim. Qual é a tradução dessa frase? Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria muito. Sim. Então, por que eu falo que é situações hipotéticas, pouco provável? Porque, assim, se eu ganhasse na loteria, eu viajaria bastante. Mas, assim, é muito difícil. Eu falo isso, às vezes, nem jogo. Então, é muito pouco provável. Então, isso é second conditional. É uma situação improvável, pouco provável, tá? Hipoteticamente, se eu ganhar, eu poderia viajar bastante, mas não é o caso, tá? Isso é second conditional. Então, repito. Second conditional é o simple past mais would mais verbo. Uma situação hipotética que poderia acontecer, ok? Vamos para a third conditional. Gente, só lembrando que, assim, eu falo rápido mesmo, já é de mim. Se vocês não estiverem entendendo, por favor, perguntam, tá? E eu falo rápido também para a aula também não ficar muito longa, muito extensa, para a gente só ir eliminando os tópicos. Mas se tiver muito rápido, vocês perguntem, tá? Que eu volto sem problema nenhum. Tudo bem? Tudo bem, professora, tá dando para entender. Ai, que bom. Que bom. Então, vamos para a third conditional. A third conditional, ela vai dizer que foi algo passado que não tem mais como ser mudado. Isso é a third conditional. Já passou, não posso mais mudar. Vamos agora entender como que é a fórmula dela. Ela é o if, como todos têm o if, todas as conditionals têm o if, mais o past perfect, que eu já vou falar como que é o que é o past perfect, mais o would, só que dessa vez eu tenho o have junto com o would, em todos. Mais o past participle, que eu vou explicar também o que é o past participle. Então, vamos lá. Então, nós temos o if. O que é past perfect? Alguém consegue me dizer o que é past perfect? O que é formado past perfect? Alguém lembra? Se não lembrar, ela não lembra, e eu já vou aqui. Só para eu saber. Eu não lembro não, professora. Ok, Nem não tem eu. problema. Vocês já ouviram falar do present perfect? Também não. Vou falar do present perfect rapidinho, porque assim, o present perfect é o have, mas quando vocês pegam aquela tabelinha dos verbos, qualquer tipo de verbos, sempre tem presente, passado, vocês já viram isso? E na terceira coluninha tem o past participle, tem o particípio, aliás, o participle. Já viram isso? Como assim, professora? Vamos por exemplo, o verbo go. Vai estar na tabelinha assim, go. No passado, o verbo go é um verbo irregular. No passado, ele fica went. O past participle do verbo go é gone. Isso é past participle. Então, depois vocês pesquisem na internet, tabelinha de verbos. Diferentemente do verbo regular, que é só acrescentar o D para as três formas. Por exemplo, se fosse aqui no presente, o verbo walk, por isso que eu amo a formulinha do verbo regular. Seria walked, e no particípio também walked, não mudaria, tá? Mas para vocês entenderem, quando eu falo de particípio, é essa coluninha aqui, essa terceira coluninha da tabelinha, depois vocês pesquisem lá, tá? No present perfect, é o have mais o verbo
no participle, no present perfect. Só que a gente está falando do past. Se a gente está falando do past, não é have, é had. Então, eu sei que aqui é o had, mais o verbo da terceira coluna, mais o would, mais, de novo, o verbo na terceira coluna. Terceirinha coluna, tá? Então, é isso. Então, a fórmula da terceira conditional, da third conditional, vai ser dessa seguinte modo. O if, Professora, mais... Pode perguntar. Oi. explica de novo, por favor. Explico. Mas, assim, o que você não entendeu? Qual parte? Ou foi tudo? Pode falar, não tem problema. Estou aqui para A isso. colocação do verbo, eu não entendi. A colocação do verbo? É porque, assim, existe uma tabelinha dos verbos, principalmente o irregular, porque o irregular é que muda, né? O regular, não. Existem dois tipos de verbos, melhor dizendo. O verbo regular e o verbo irregular. O verbo regular, ele só vai acrescentar ed no final dele. O verbo irregular, não, já diz, ele é um verbo irregular. Eu preciso saber como ele fica. Como que eu aprendo isso? Como que eu sei isso? Você vai ter que saber quais são os verbos mesmo. A gente, desculpa, um barulhão lá fora, mas enfim, faz parte. Então, você vai ter que saber, por exemplo, se eu pegar o verbo aqui, talk. Vocês olhando esse verbo, vocês conseguem me dizer se ele é um verbo regular ou irregular? Vocês lembram? Olhando ele assim, vocês vão ter que saber, você vai ter que olhar o verbo, vai ter que saber o que ele é. Se ele é regular ou irregular. O verbo talk é um verbo regular ou irregular? Eu acho que é regular, professora. Regular. Regular. Sabendo que esse verbo é um verbo regular, o que eu coloco nele? Eu mudo alguma coisa ou só acrescento uma coisa? Ah, se ele é Sabendo que ele é regular. regular. Ah, você coloca o ed, né? Talked. Talked. Então, eu tenho que saber que o talk é um verbo regular e acrescenta ed. Eu sei que ele, na tabelinha lá, voltando para o que a Liliane perguntou em relação aos verbos. Liliane, é assim, o verbo regular não vai ter nem tabelinha, porque sempre vai ser dessa forma. Por quê? Vamos supor. A tabelinha que eu estou falando, tomara que isso não fique confuso, ela tem 3 colunas. A primeira coluna, o verbo vai estar no presente. A segunda coluna, ela vai estar no passado. E na terceira coluna, ela vai estar no participle, que é o particípio do verbo. Tá? Se fosse um verbo regular, travel, é um verbo regular. Poderia estar assim, mas normalmente, como eu falei, não tem, porque é só acrescentar o ed. No passado, vai ficar travel com o ed também. Aliás, no participle com travel com ed também. Então, vamos lá. Esse é um verbo regular, nessa tabelinha presente, passado e particípio. Verbo regular, vai ser sempre assim. Só que os verbos irregulares, já diz, eles vão mudar. Vou colocar o verbo to be aqui, sendo um verbo irregular. O verbo to be, que é o is, o are, o am, ele no passado, ele fica was ou were. Ele no particípio, ele já muda, então eu tenho que saber qual é o particípio desse verbo. Aqui também, que é been. Olha a diferença. Então, não são iguais nem no presente, nem no passado, mudou totalmente, e nem no particípio. Então, o particípio de cada verbo irregular terá uma forma diferente. E vocês terão que saber qual é. Como vocês irão saber qual é essa forma diferente? Pesquisando, tendo a tabelinha em mãos. Para quem já fez algum cursinho, em qualquer escolinha, que seja até a mais simples, vocês recebem uma lista com esses verbos irregulares, com esses tipos de verbos, tá? Então, qualquer escola que vocês forem, vocês receberão essa listinha. Então, como você vai saber esse particípio? Botando. Você vai olhar nessa listinha. Tudo bem? Liliane, ficou claro? Ficou sim, professora. Obrigada. Então, tá bom. Então, vamos voltar aqui. Então, vocês entenderam a fórmula do third conditional, certo? Sim, sim. Sim? Então, tá bom.
Agora a gente Sim. vai fazer uma frase para vocês entenderem melhor o que é a terceira condição. Então, vamos lá. Sabendo que o third conditional é uma ação que já aconteceu, que você não pode mais mudar, certo? Exemplo. If I read, remembered, you, birthday, I would have bought you a present. Vamos traduzir essa frase? Vou repetir, tá? Isso é uma terceira conditional. If I had remembered your birthday, I would have bought you a present. Para a gente saber que é uma terceira conditional, a gente vai relacionar aqui, ó, cada passo. Nós temos o if, como todos têm, o past perfect, que eu falei para vocês que é o had, mais um verbo no particípio. No caso, remember é um verbo regular. Verbo regular, eu acrescento ed. Então, ele está no particípio. Vamos para a segunda frase. Lembrando que if e close são duas frases, né? Então, a gente vai ter a vírgula para separar a frase. Essa frase com a third conditional é o would, mais o have sempre, mais o verbo no particípio. Esse verbo bought é o particípio de qual verbo? Quem sabe? O que significa comprar. bought? Comprado, Isso. do Então, tipo. para vocês entenderem, de novo, só para a Liliana entender como que fica. Esse bought, ele no presente, ele fica buy, que é o verbo comprar. No passado, ele é bought. E no particípio, ele é bought também. É um verbo irregular. Então, ele vai ser mudado. Essa é aquela coluninha que eu falei para vocês, tá bom? Então, já falei para vocês como que está aqui já a fórmula dele. Vamos à tradução. Alguém consegue traduzir? If I already remembered you a birthday, I would have bought you a present. Qual é a tradução dessa frase? Alguém consegue? Alô. Se eu tivesse lembrado do seu aniversário, eu teria comprado um presente. Isso mesmo, ó. Se eu tivesse lembrado do seu aniversário, eu teria comprado um presente para você. Um presente para você. Então, é assim, é uma situação que já passou. A pessoa não lembrou do aniversário da outra. Então, já passou. Se eu tivesse lembrado, não lembrei, eu teria comprado. Mas já aconteceu. Pode ser mudado isso? Essa situação, ela pode ser mudada? Não, né? Só no ano que vem. Não mais. Não nesse aniversário. No próximo, quem sabe? Então, tudo bem. Ficou claro para vocês o que é second conditional e a third conditional para a gente entrar no formulário e ver as respostas? Sim, ok sim. or no? Tranquilo. Então, vamos lá. Alguém está com o formulário aberto? Sabe quais eram as questões? Eu. Tá? Muito bom. Então, quem tiver aí, me ajuda, porque eu não vou colocar a frase inteira na lousa, tá? Vou colocar alguns tópicos para vocês falarem sobre. 1 minute. Erase the blackboard. No caso, na minha não é blackboard, é whiteboard. Então, vamos lá, ao formulário. Eu havia passado para vocês 10 questões no formulário. A questão do 1 ao 5, eu deixei claro lá, não sei se vocês viram, que era sobre a second conditional. Eu sabendo que essas questões é sobre a second conditional, é só olhar a fórmula da second conditional. Se vocês não anotaram que eu passei na lousa, vai ficar complicado agora, porque eu apaguei. Mas vamos lá. Exercício 1. Tem lá, if I... Eu vou colocar para vocês o que está entre parênteses. Quem lembra qual é a fórmula da second conditional? É o quê? Simple past mais would mais o verbo. Muito bem. Então, eu sabendo isso, vocês vão conseguir resolver sem precisar colocar a frase inteira. Então, a primeira é simple past e a segunda é would mais o verbo, ok? Então, como que ficaria essa frase? Sabendo que tem o verbo be e o verbo get. Como que fica essa frase?
na second conditional? Would be get. O verbo, qual é o passado do verbo to be? Coloquei para vocês agora há pouco. Was e were, né? Was e were. Só que eu preciso saber qual pronome que eu vou usar, was ou were. Para was, eu vou usar nos pronomes I, he, she e it, ok? Para were, eu vou usar para you, we e they. Eu tenho no início da frase o I. Qual seria? Was. Isso, então aqui vai ser o was. Próxima frase, próxima close. Como que fica aqui? Qual é a sequência, né, da fórmula do second conditional? Vai ser would get. Would mais o verbo get. Só isso. Tudo bem? Perguntem se tiver dúvida, gente. Não fiquem calados. Então, vamos lá, para a próxima. Dessa vez eu vou colocar para vocês qual é o pronome aqui para ficar mais fácil. Então, nós temos if she... tradução da frase 1. If I were you, I would get a new classmate for the work. Se eu fosse você... vocês estão com o formulário aberto, né? Pode falar para mim qual é a tradução. Não vou traduzir, não. Fala aí. Gabriel? Se eu fosse você, eu pegaria um novo colega, não sei, pro trabalho. Isso mesmo. Se eu fosse você, eu pegaria um novo colega ou um novo amigo de classe para o trabalho, tá? A 2. If she, nós temos o be novamente. E single, she de novo. Mais o verbo travel. Como que fica essa frase? If Sabendo que é o verbo be. If she was single, she would travel more. Travel more. Sim. Qual é a tradução dessa frase? If she was be single, she would travel more. O que é single? Solteiro. Solteiro. Então, se ela fosse solteira, ela trabalharia mais. Certo? Próxima frase. If they, espaço, o verbo está lá é not be, sabendo que tem o not, eu sei que é uma frase negativa, mais o be de novo no final da frase. Como que fica essa frase? If they... If they were not friends. Were not, muito bem. Por quê? Nós temos o they aqui. E aqui seria would be. Sem segredo, né? Só para vocês entenderem. Percebeu? A fórmula, ó, tá tudo do mesmo jeitinho. A 3, a tradução da 3. If they weren't friends, they would be sad about it. Qual é a tradução? Sabendo que é negativo o início dela. Pessoal, vamos acordar, wake up. Qual é a tradução dessa frase? Se eles não fossem amigos, eles seriam pessoas tristes, tá? Aí a 4. If I, o verbo que está na 4 é o have. Como que esse verbo fica no passado? Quem sabe? Lembrando que ele é um verbo irregular. Nossa, não sei não. Eu pensava que era had, mas acho que não é não. Pensava não, é isso mesmo, é had. Ele fica had, é o verbo ter, no passado ele é had. E aqui o mesmo esquema, would be. A frase é, if I had enough money, I would buy my own company. Qual é a tradução dessa frase? Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu compraria a minha própria companhia, minha própria empresa. Exatamente. Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu compraria a minha própria companhia. A 5 foi de alternativa. Eu pedi para vocês assinalarem a alternativa que
presente condicional em inglês, que seria a second conditional. Qual dessas é correta? Nós tínhamos aí, ó, 5 opções. Simple present mais simple past mais imperativo. A B, simple present mais will mais o verbo. A C, simple past mais would mais o verbo. A D, simple past mais would mais verbo to be. E a E, simple past mais would have mais o verbo. Qual dessas que é? A, B, C, D ou E? Relacionado ao second conditional. É a C, que Qual? é simple past, Isso. would e verbo. Exatamente, então é a C. Aqui a gente finaliza a second conditional. Os próximos exercícios são sobre a third conditional. Quem lembra qual é a fórmula da third conditional? Eu anotei aqui, ó. É if, Anotou? Qual que é? if mais past perfect mais would have mais past perfect. Acho que é isso. Isso mesmo. E aí, então, sabendo disso, a gente terá que fazer o quê? Completar também, igual a gente fez nos outros, mas a fórmula vai ser diferente. Então, eu tenho na 6. If you, espaço, o verbo call, depois o espaço que vocês irão preencher, e o verbo come. Como que fica essa frase? Aqui é past perfect, certo? Então, eu tenho que usar aqui o quê? O had e o verbo no passado, no past participle. Como que esse verbo fica? O verbo call, ele é um verbo regular ou irregular? Ele é regular, eu acho. Se ele é um verbo regular, é isso mesmo. Se ele é um verbo regular, o que eu acrescento nele? Coloca um ED, vai ficar tipo college, não sei como é que fala. Called. ED. A próxima clause, como que ficaria? Eu sei que eu vou ter o quê? Só para lembrar aqui quem não anotou. O would e o have, sempre. Vai ser sempre. Mais o verbo no particípio. Como que fica esse verbo come no particípio? Nossa, esse eu não sei não, esse é difícil. Fica came. Tá? Então, essa é a estrutura da frase. E é, if you had called me, I would come here to help you. Qual seria a tradução? Se você tivesse me ligado, eu teria estado aqui para te ajudar, certo? É isso ou não? É isso. Ok. A 7. Nós temos aí, if we... Se tiver rápido, vocês falem. If we... O verbo é save. Depois espaço. E o verbo é buy. Como que fica essa estrutura? Sabendo que aqui eu tenho que usar o had em todos. Esse verbo ele tem que estar na terceira coluna lá. Como que fica o verbo save? Lembrando que é um verbo regular. Saved. Só acrescentar o ed. Como já tem e no verbo, eu só acrescento d. Certo? Colocamos o would have em todos, que é a regrinha, mais esse verbo no particípio. O verbo buy no particípio, ele fica bought. Ok? If we had saved money, we would have bought a new car. Qual é a tradução dessa frase? Se nós tivéssemos juntado, guardado dinheiro, nós compraríamos um novo carro. Isso mesmo. Se nós tivéssemos guardado dinheiro, nós compraríamos um novo carro. Questão 8. If the weather, nós temos aqui if the weather. O que é weather? É clima, né? Clima, tempo. Então, eu sei que relacionado aqui a esse pronome, qual seria? Qual seria o pronome para weather? Gente, lembrando o que é pronome, né? Quais são os pronomes que a gente tem? É o I, o you, he, she, it, we, you e they. É o Esses it, são pronomes. que é aquele neutro. It, que é o neutro. A gente sabe que aqui é como se fosse o it. Porque o it é o pronome que a gente usa para coisas ou animais.
E aí a gente tem o verbo be, que é o verbo to be, mais o espaço, e o verbo go. Lembrando que a gente coloca aqui para todos o had, como que fica o verbo be no particípio? Coloquei para vocês agora há pouco na lousa, quem lembra? Era o was you were, né? Não sei. O was e o were, ele é para o passado. Lembra que eu Sim. falei para vocês que é um verbo irregular e na terceira coluna ele muda completamente? Ele fica been. Tá? Então aqui eu vou usar o been. Aqui would, have, normal. E o verbo go é um verbo irregular. Na primeira coluna ele fica go, presente. Na segunda coluna, went. E na terceira coluna, quem lembra? Gone. Expliquei para vocês agora há pouco. Gone. A frase é: If the weather be better this week, I've gone to the beach. Qual é a tradução? Se o clima tivesse ficado bom nessa semana, a gente poderia ter ido à praia. Isso mesmo. Então vamos lá. Próxima frase. Espaço. O verbo é o verbo see, de ver, mais o outro verbo talk. Como que fica aqui? Had novamente. Esse verbo see é um verbo irregular. Como que ele fica na terceira coluna? Eu acho que é... Não sei, sing, não sei, um bagulho assim. Sim, com N no final. E aqui a gente usa o would, have, e esse verbo aqui é um verbo regular. Eu acrescento o que nele no final? Ed. Tá? Então a frase é: If you had seen Mary at the party, we would have talked to her. Qual seria a tradução? Se nós tivéssemos visto Maria na festa, olha eu traduzindo já tudo, nós teríamos falado com ela. Nem experiência traduzir, Gabriel. A 10. If, a última frase do formulário, tá? Live, espaço, be novamente. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui had. Tá meio repetitivo em relação à fórmula das frases, mas vocês entendam, vocês memorizarem, tá? Esse verbo live é um verbo irregular. Alguém sabe como que ele fica no particípio? Não? Left. Aqui o would have, mais o verbo be, que vocês já sabem, que fica been. Então a frase é: If he had left the house at 8, he would have been on time for the meeting. Se ele tivesse saído de casa às 8 horas, ele teria chegado a tempo para o seu encontro. Essa é a ação da frase. Pessoal, então, em relação ao formulário da aula 15, ficou claro para vocês o que é second conditional e third conditional? Sim, ficou tranquilo. Alguma dúvida sobre isso? Não. Não, eu só achei difícil saber qual é os verbos no negócio, o particípio, mas isso aí eu tenho que dar só. Então, em relação a isso, vocês terão que ter aquela tabelinha e irem decorando. Nossa, professora, mas você vai falar a palavra decorando? A gente não usa mais a palavra decorando. Mas foi assim que eu aprendi. O que vocês podem fazer? Vocês pegam uma tabelinha e cada dia vocês memorizem uns 5 verbos. Eu sempre pegava e queria aprender tudo de uma vez, e a gente não consegue dessa forma. Então, vocês vão pegando aos poucos. E quando vocês forem ver, vocês já sabem a tabela quase inteira. Não vão saber todos, óbvio que não, porque é complicadíssimo, a gente não sabe todos nem no português, mas aos poucos vocês irão memorizando os principais, pelo menos, tá? O próximo formulário que eu irei passar para vocês, eu vou passar sobre adverbs. O que é adverbs? Aula 16, tá? Adverbs. O que é adverb? Gente, é tão difícil entender qual é a tradução da palavra. Advérbio.
Advérbios. Existem vários tipos de advérbios. Advérbios de modo, advérbios de frequência, advérbios de lugar e tempo, advérbio de degrau, intensidade, advérbio de foco, advérbio de possibilidades. Hoje eu vou passar para vocês sobre advérbios de frequência. Por quê? Não adianta eu chegar aqui para passar para vocês todos e no formulário encher vários e vocês não conseguirem memorizar qual que é. Então, hoje, especificamente, eu falarei para vocês sobre advérbios de frequência. Quais são os advérbios de frequência? Adverbs of frequency. Alguém sabe de algum? Não? Não. O que é um advérbio de frequência? Gente, advérbio de frequência indica a frequência que algo aconteceu para você. Por exemplo, nós temos alguns, eu vou colocar só alguns, tá? Nós temos sometimes, são os mais usados. Sometimes, usually, always, never. Existem mais? Existem mais, mas os mais utilizados do advérbio de frequência são esses. E por que advérbio de frequência? Porque eu falo para vocês, vou fazer uma frase aqui, para vocês entenderem. How often do you wake up? Qual é o nome dessa frase? Wake up. Esse how often tem a tradução de com que frequência. Então seria, com que frequência você acorda cedo, early? Aí você vai procurar um desses aqui para você fazer essa questão. Sometimes. Qual é a tradução de sometimes? Às vezes. Usually. Normalmente. Always. Sempre. E never. Nunca. Aí eu vou responder, I never. Essa é a resposta, com o advérbio de frequência. I never wake up early. Eu nunca acordo cedo. Então, isso é o advérbio de frequência. Você vai, na frase, vai responder com que frequência você faz algo, tá? Tudo bem? Tudo. O pessoal tá aí ainda? Estamos. Então é isso, gente. Aula 16, próximo formulário vai ser sobre advérbios de frequências, que indica, né, com que frequência você faz algo, só repetindo. Existem outros, mas os mais principais são esses. Every day é um desses? Every day? Sim, que é todos os dias. Exatamente. Tudo bem, pessoal? Sim, tranquilo. Então, vocês têm alguma dúvida? Ficou claro para vocês em relação à devolutiva da aula 15? Qual será o próximo formulário sobre a aula 16? Ficou claro? E eu espero que vocês façam as atividades, gente. Vocês são quantos? Mais de 30 alunos. Eu abri o formulário ontem, tinha 11 que fizeram. São poucos. Professora, a gente tem muita coisa, sei. Vocês têm, eu também tenho. Mas a gente tem que fazer as nossas obrigações. Tem dúvida? Pergunta. É simples. Vocês não assistiram nenhum vídeo para vocês explicando sobre a second conditional e a third conditional, tá? Então, prestem bastante atenção. Tem dúvida, pergunta, mas não fique sem fazer. Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Sim. Pessoal, tenham um ótimo dia. Vão estudar e até a próxima live. Tá, Hoje, professora. você esqueceu de mim, não, né? Ai, Carla, desculpa. A esqueci de professora Carla falou que ia falar no final, desde o começo. Deixa vocês, tá? A Carla vai falar um pouquinho com vocês sobre... Ainda bem que eu entrei antes. Ainda bem que você Gente, faz aí, Carla. tá todo mundo ouvindo? Se quem tá me ouvindo, me dá um oi aí, por favor. Abre o Oi. microfone e me dá oi. Oi. Oi, tô ouvindo. Ian, Eu estou. ok. Gente, é o seguinte.
tem para vocês participarem uma Olimpíada de Inglês, né? E como é que vai acontecer? É bem legal, tá, gente? É tudo pelo WhatsApp. Aí eu estava testando, né? Eu montei uma turma, né? E aí você entra pelo WhatsApp e você interage com um robozinho de inglês. E aí lá tem alguns exercícios para vocês fazerem, e aí vocês vão ganhando ponto conforme haja um progresso, né? E aí você vai interagindo com esse robô, né? E dentro da turma que você está, e ele vai somando o seu progresso. Essa turma já está formada, mas as Olimpíadas começam do dia 1º de outubro ao dia 31 de outubro. Aí, do dia 1º ao dia 31, todos os exercícios que vocês fizerem vai contar ponto mesmo, vai haver um progresso para que no final haja um reconhecimento, uma premiação ou algo assim. Esse mês de setembro, você pode entrar para ir treinando. Já tem exercícios lá similares aos que vão estar na Olimpíada, então você pode ir treinando. O legal é que funciona como se fosse um curso mesmo, porque você tem lá uma lista de exercícios que você vai escolhendo os temas, né? Eu quero fazer exercícios sobre verbos no futuro. Aí tem lá, e você clica e ele vai te dar uma listagem. Tem áudio também para você ouvir, tentar compreender e responder a pergunta. É muito legal, e eu acho que vai ser uma experiência muito legal para quem se expor a isso, né? Para avançar mesmo na questão do idioma, né? Então, eu queria passar isso para vocês, ver quem tem interesse de participar. Eu gostaria que todos participassem, porque é uma oportunidade, né? Basicamente, seriam 2 meses de um curso de inglês, E o curso de inglês, a gente sabe que é caríssimo. E como você tem essa interação com o robô, assim que você faz o exercício, ele te mostra na hora a resposta, se você errou, se você acertou. Então, tem dicas lá. E eu achei bem bacana, assim. A metodologia é essa. Eu vou passar um link para vocês. Quando vocês clicarem nesse link, você vai para uma turma. E aí, nessa turma, você fica interagindo com o robô durante os exercícios. Aí eu queria saber o que vocês acham, se tem interesse, se não tem, por quê. O que vocês acham disso? Querem participar? Eu achei da hora. Mais uma pergunta, tipo, quando eu vou interagir com o robô, é tipo só eu e ele, né? Não é tipo num Não, é só grupo. você e ele. Você nem tem acesso aos outros alunos que estão na turma. Você não tem acesso. Só eu tenho acesso a quem está na turma, mas você não interage com outros alunos. É como se você estivesse conversando com alguém no WhatsApp, em particular mesmo. Mas eu tenho acesso. Como eu criei a turma, eu tenho acesso ao que você fez, eu tenho acesso aos exercícios que você fez, a quantidade de pontos que você está. Eu tenho acesso até aos áudios que você, de repente, enviou, porque tem a atividade de speaking também, mas só eu mesma, para eu conseguir acompanhar a evolução de quem está participando. Só para acompanhar mesmo. Eu tenho, né, de cada aluno. Mas assim, sem julgamentos. Tipo, o legal é que é o seguinte, que geralmente quando fala de Olimpíada de Inglês, o pessoal pensa assim, eu não sei nada de inglês, então eu nem vou entrar. E na realidade, não, porque isso é para todo mundo, porque conta o progresso. O rapaz que estava explicando na live, explicando sobre as Olimpíadas, ele falou que conforme você vai fazendo os exercícios, o robô, ele identifica o seu nível de inglês. Então, ele vai identificar se você está no nível básico, se você está no nível médio, intermediário, né? Ou se você está no nível avançado. E vai começar a disponibilizar atividades para você só referente ao nível que você está. Então, não tem problema se você não sabe nada. Inclusive, é uma ótima oportunidade para que você comece a progredir, né? Porque a gente sabe que
inglês é muito importante, dependendo do seu projeto de vida, dependendo da profissão que você quer, é exigido uma segunda língua, né? E no nosso caso é o inglês. Então, o inglês ele abre muitas portas para você, né? Academicamente falando. Então, é muito importante que haja um progresso, que você conheça a língua. Então, eu acho uma ótima oportunidade. Eu gostaria que vocês participassem mesmo. Oi? Eu achei da hora, professora. Eu sei que a Letícia não tá aí, mas eu já incluí, eu fiz um teste com a Letícia, né? Tipo, falei, Letícia, testa aí pra mim, porque eu também tava tentando entender como é que funcionava esse negócio do Class, né? Mas é bem tranquilo. E aí eu incluí ela, pedi para ela fazer algumas atividades, e aí pra eu ver como é que eu consegui acompanhar. E eu consigo ver o que o aluno fez, o que o aluno não fez, eu tenho acesso à turma. Mas o aluno, no caso, ele interage com o robô, assim. E é legal que você pode escolher os exercícios, eles te dão uma gama de exercícios. Vamos supor que você fala, eu quero saber mais sobre isso. Eu quero saber, por exemplo, eles têm diálogos lá sobre entrevista de emprego. Então, você vai lá e clica. Aí a pessoa faz a pergunta em você por áudio, e aí tem as alternativas para você responder, para você treinar o listening, tem treino de speaking, tem treino de grammar, writing, tem uma série de coisas e, gente, eu acho que vale super a pena vocês se exporem ao idioma, né? Porque, na verdade, a gente só aprende inglês se você se expor ao idioma. Se você não se expõe ao idioma, você não sem chance de aprender, de verdade. Então, para quem quer, para quem deseja, para quem acha que vai englobar no seu projeto de vida, eu acho bastante válido. Ok, então agora só o Gabriel que tem interesse? Moisés, Daniel, Rian, Liliane, Laura. Eu tenho interesse. Dá para escutar? Sim, sim. Dá sim. Então, a Laura. O que vocês acharam, gente? Gabriel, eu achei interessante, porém eu não, é algo que eu não gosto de jeito nenhum, prof, entendeu? Mas talvez eu tente. É importante. Não, sei lá, não vou dizer que é chato, porque também é um negócio que eu gosto muito, mas... Eu nem se falo, então. Mas, gente, ter uma segunda língua abre muitas portas, tá? Então, que fique a dica para vocês. Pessoal, eu estava aqui escutando só o que a Carla estava falando e faço minhas as palavras da Carla. Eu acho muito importante, né? A gente ter esse novo contato com a língua. Então, pense bem se vocês querem participar. Eu acho que seria uma boa para vocês. Ainda mais se vocês já estão já no terceiro ano, já prestes a sair, vai ser um contato a mais com a língua. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar o link da turma lá no grupo, e aí quem desejar, mas eu espero que vocês participem de verdade, é só clicar no link, e você vai entrar, aí vai te direcionar direto para o Chat Class. Chat Class é o robô de inglês. E aí você vai interagir com o robô no WhatsApp, como se você estivesse conversando com alguém. Primeiro ele vai perguntar seu nome, vai perguntar se você... Assim, oi, tudo bem? Você acabou de entrar na turma, tal. Como é que é seu nome? Você vai falando seu nome, ele vai falando, te dando algumas dicas, vai falar, pode te ajudar a aprender inglês, etc. E aí depois ele vai te disponibilizar uma lista de exercícios para você escolher mesmo. Por quê? Porque as Olimpíadas é só em outubro. Vai valer mesmo do dia 1º ao dia 31. Agora, em setembro, você pode usar o Chat Class para treino somente, para treinar os exercícios. Mas, quando for a partir do dia 1º de outubro, tudo que você fizer vai contar como progresso. Progresso, assim, para futuro reconhecimento. E que eu acho mais, assim, o importante não é nem vencer essa Olimpíada, de repente, mas, assim, a experiência de ter participado é muito importante. Acho que é muito válido ter tido essa experiência.
né? E como a Angela falou, vocês estão no terceiro ano, é a última oportunidade. Depois vocês não vão ter mais oportunidades, então aproveitem. É. Ok? Então eu vou enviar lá no grupo para vocês o link. E aí dá uma acessada lá, vê como é que funciona, tá? E façam os exercícios, depois me fala o que achou, o que tá achando. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, se exporem a isso, claro. Ok? Ok. Tranquilo. Então é isso. Vou mandar agora o link para vocês, lá no grupo de vocês, tá bom? E aí vocês... Professora Carla, obrigada. E desculpa que eu esqueci de você, que eu me empolguei tanto com a aula, que eu esqueci. Ainda bem que você estava esperta. Mas é isso, obrigada pela ter tirado esse tempo para explicar para eles algo que não é da sua matéria, mas você é excelente em tudo. Eu sou suspeita a falar de você. Hoje eu vou falar com os segundos. Vou usar a aula do Marcos para falar com os segundos anos, porque ontem eu esqueci, né? Então... Que horas que vai ser? 16 horas. 16? Qualquer coisa, se você mandar o link, se eu tiver podendo, manda o link que eu também participo. Eu falei para ele que eu vou entrar no finalzinho da aula dele, assim. Ótimo, melhor ainda. Que a gente tem que fazer outras coisas. Mas eu te mando o link, sim. Aí Tá a gente bom. fala. Obrigada. Thank you very much, girl. I love you. Bye, bye, guys. See you. Então é isso, gente. Bye, bye. Eu tenho um ótimo dia. Have a nice day. Tchau, professora. See you the next Bye. class. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tenha um bom dia. Bom dia. Interromper a gravação.